aqui para mais um Hobcast. Hoje, muito especial, minha convidada, minha parceira dos Oeste. Dos Oeste catarinense. Rapaz, você se prepara que a gente vai puxar muito leite. Muito leite. Porque quando conecta com alguém da gíria, né? Isso, Pronto. do sotaque, do né? sotaque, quando vê, a gente já tá se Já tá. puxando uma... Luizana Castro, maravilhosa, minha querida amiga, que o mundo corporativo me deu, né? Coisa boa a gente poder estar aqui hoje batendo um papo. E hoje vamos tomar um papo bater um papo com mate. Ai, gente, que privilégio, não. Cheguei aqui e ter um mate pronto. Isso é Vamos maravilha. tomar um mate, molhar o bico e usar o microfone, né? Vai ser um podcast do Oeste, Do diretamente, né? Lu, relacionamento é o teu assunto, né? Eu sempre que penso, quem é que sabe fazer networking? Quem é que tem um bom relacionamento? Quem faz isso com fluidez? Não tem como não pensar na Lu, na Luizana. E aí eu fiquei pensando, né? Como as nossas histórias constroem quem a gente é. Exatamente. E aí eu queria que você começasse contando aí, enquanto eu tomo o meu. Você toma o teu aí. Você fala pra nós, da onde veio essa doideira toda de ver valor no relacionamento? Tem a ver com a tua história? Tem a ver com a minha história. E primeiramente quero te agradecer, né? Ai, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho disso, né? E dessa construção. E que bom que tu fez um mate curto, né? Curto. Porque como dizia meu avô, meu Deus, não fica muito tempo com isso aí que parece microfone. Bem isso. Passa Microfone esse nós temos outro. É, que hoje a gente tem outro aqui, estamos chiques, né? Mas primeiro eu queria te agradecer, tu sabe o quanto eu te admiro e admiro a tua trajetória, né? Que a gente se conheceu aí um tempo atrás. Sim. E o quanto a gente se conectou, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma conexão muito forte com quem é do Oeste. Não sou do Oeste, daqui também, mas a gente tem, né, um coração mais aquecidinho quando a gente encontra alguém que tem essa essência, né? Que é um verdade. pouquinho diferente. Então, eu queria te agradecer. E tô muito feliz de estar aqui compartilhando. E falando desse tema de networking, né? Já que você falou, que Bora. sou especialista, então vamos lá, né? Vamos lá. Na verdade, essa especialidade, ela se construiu ao longo da jornada da vida. Eu nem sabia, né, que ia ser desse jeito. Mas, inclusive, compartilhando aí, eu estou participando agora, eu sou coautora de um livro que se chama Jeito Plena de Ser, né, da minha amiga Fábia. Fábia é coordenadora do projeto. Adivinha de onde é? Dos Oeste. Dos Oeste. Mas de Chapecó? Maravilha. Que maravilha. Um pouquinho mais pra lá. Então, e a Fábia me convidou, a gente se encontrou aí nessas andanças da vida de curso, de formação de mentoria. E aí eu acabei entregando agora o capítulo, vai para editora e vai aí para agosto é o lançamento. Uau. E o tema, networking, né? O teu capítulo é networking. Meu capítulo é networking, né? E aí vai contar a história de 30 mulheres dentro dessa força, né, de cada uma, dessa essência. E aí, quando ela disse, Lu, um dos temas do capítulo era networking, e aí só tinha você, né? Só tinha você para lembrar. Então, Roberta, falando de relacionamento, eu acho que conectando um pouquinho com a minha história, né? Então, nasci em Chapecó, né, numa família italiana, né? As mãos braços, com as mãos. falam por si só. Isso, com mate, né? Enfim. Mas, então, assim, a minha família sempre foi muito da conexão, sempre foi muito de conversar, de estar junto aos domingos, que é muito parecida, né? Sim. Com a tua, provavelmente. Sítio, família grande, primos, enfim. Então, eu tive muito contato com pessoas e isso me dava energia, né? Então, à medida que eu fui crescendo, fui, né, construindo também os meus relacionamentos, sempre fui muito interessada nas pessoas, né? Em também servir muito as pessoas. Por exemplo, eu convivia com os meus tios, com as minhas tias, os meus primos foram nascendo, né? Eu sou a neta mais velha, então eu tinha aquele interesse, o que eu posso ajudar? Né? A minha avó, eu chegava lá, tinha, sei lá, a louça para lavar, a cozinha para varrer, sei lá. O que eu posso fazer para ajudar, vó? Sabe? Sempre muito disponível. E à medida que isso ia acontecendo, claro, né? A gente cria um ambiente bacana. Sim. Quem não gosta de estar com alguém que está disponível, né? Claro, tem a ver um pouquinho também, né? De mim, do meu, enfim, do meu estilo de ser, né? Do meu perfil. Mas de ser servidora, de querer que as pessoas estejam sempre perto. E aí, os meus primos nascendo, eu fui sendo madrinha, tanto é que eu tenho 6 afilhados, né? Só 6. Uma pessoa de networking. De networking, né? Procuro estar junto, porque tem os de 30 até os mais pequenininhos de 2, né?
Então, eu fui construindo ao longo da minha história esses relacionamentos que me faziam bem. E isso é uma troca, né? Uhum. Eu sempre falo, essa via de mão dupla com as pessoas, eu sempre fui construindo desde lá. Separando um pouco, né, essa minha vida lá do Oeste, né? Eu fiquei lá até os 20 anos, eu estudei ensino médio, iniciei a faculdade, e aí com 21 eu vim para Joinville, que aí eu transferi a minha faculdade para cá, e aí comecei toda uma rede, né? Foi um Sim. pouco sofrido, até porque é um ambiente um pouco diferente, Joinville, né? Sim. Com uma outra cultura que tu deve ter sentido também. Sim. Mas aos poucos fui também me encaixando, enfim, e fazendo relacionamento. A minha vida profissional também, né? A gente costuma ir replicando um pouquinho do que a gente é, do que a gente aprende. Uhum. É claro que nesse caminho de muito servir, né, em momentos da minha carreira profissional, eu acho que até a dose, né, de tipo servir demais, Boa. sabe? Porque a via ela é de mão dupla, Hum. mas em algum momento você vai encontrar também na tua vida pessoas que se aproveitam um Sim. pouquinho, né, daquilo que você é, da tua bondade, mas isso também faz a gente aprender, Claro. né? Contra a E medida. contar a medida e ir separando um pouquinho, Uhum. né? Aquilo que faz bem, aquilo que não faz, construir um pouco das redes que você quer, Uhum. né? Então, assim, o que eu conecto, né, com essa minha história do que eu fui fazendo, e daí na minha vida profissional, né? Eu vim da área do direito, vim da área financeira. Olha só. Olha só, né? Como é que foi parar mais. Formou tudo? Sim. OAB, tudo? Sim, na época eu não cheguei eu fiz a prova da OAB na primeira vez, não passei, mas depois eu comecei a trabalhar na área administrativa de empresas, né? Ah. E aí fui para a área financeira, contábil, eu adorava isso. E aí foi caminhando por esse lado mais da gestão, né? E quando eu entrei na antiga organização, né, na última que eu fiquei aí por quase 20 anos, eu acabei tendo a oportunidade de passar por várias áreas. Comecei no financeiro, fui para a área de consultoria, na área de desenvolvimento de pessoas, né, onde a gente se conheceu. Sim. E essa trajetória ali de 10, 12 anos foram importantes para o meu crescimento pessoal e profissional. Então, Sim. eu tive a oportunidade de aí fazer cursos, Uhum. formações e me conhecer um pouco mais. E aí, saí um pouco da área financeira, fui para mais essa área de pessoas, não era o que, né, No primeiro momento não era. não era aquilo que, né, eu tinha planejado para mim. Mas eu sou daquelas, bom, já que apareceu, então eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou me especializar, porque eu preciso ficar boa nisso, Uhum. né? Então eu fui, consegui chegar, né? Enfim, comecei lá como consultora júnior, fui crescendo, fui trabalhando em projetos. Graças a Deus, nesse caminho tive muitas pessoas, né? Que eu Uhum. pude aí, que eu pude contar, né? E Sim, você também foi uma delas nesse com caminho, né? certeza. Contamos Contamos, umas com as né? outras. E, enfim, e acredito que tudo que eu vivi, tanto ali até os 20 anos, quanto essa outra parte da minha carreira, que eu fui saindo, né, da área financeira para uma área de pessoas, e aí eu depois assumi o comercial, e aí foi onde eu me encontrei. Porque construir de fato alianças, né, e construir relacionamento passa primeiro pelo autoconhecimento, Sim, mais uma vez aparece ele, né? né? Porque assim, Não tem como. se você não se conhece, vamos dar o nosso exemplo. Sim? Como que a gente se conectou? É. Por onde a gente criou o nosso vínculo? Por onde a gente tem uma relação de confiança, onde eu indico o teu trabalho, né? Tu é Uhum. minha parceira de trabalho, de olho fechado, Uhum. né? Então, essa construção, ela leva tempo também, Sim. né? E hoje, o que eu percebo muito nas empresas também que eu atendo, né, com os treinamentos, é que assim, poxa, existe a demanda de vender, né? Meta, Uhum. faturamento, enfim. Mas, para qualquer tipo de venda, né? Quando você fala de produto, ou a venda de serviço, ela parte, né, do relacionamento. Sim. E dessa construção de confiança, eu diria que é a base de tudo, É. né? A própria área comercial, ela foi evoluindo, ela foi melhorando. Aí vamos falar aí de venda, de vendedor, né? O comportamento hoje tem que ser outro, Até o nome, né? Já se fala diferente, né? Não é? né? Tem empresas que eu trabalho como consultor, não é mais um vendedor, né? Isso, e assim, um especialista de Especialista vendas. de vendas. Ou agora tem, né, o SDR, o BDR, o Closer, Ah, vamos pro Farmer, e aí também. vai, né? Mas enfim, quando a gente fala de estruturar o processo de vendas dentro de uma empresa,
existem essas etapas, essas pessoas mais especializadas, né? Para que a gente possa também separar isso e ter mais agilidade e produtividade dentro da área. Mas isso é processo, e claro, vendas é um processo. Sim. Mas ele é um processo que precisa estar organizado dentro de uma empresa, mas se a gente for falar da pessoa que fecha o negócio, você fecha os teus negócios também, e com certeza, né? Quando a gente tem uma criação de um vínculo, de um relacionamento de mais tempo, fica mais fácil, não fica? Sim, e Pra não fechar. não só um vínculo, mas quando a pessoa sente verdade do outro lado, né, Lu? Porque assim, ó, se tem coisa que eu acho que atrapalha qualquer tipo de relacionamento é você ter a sensação de que a pessoa tá querendo te passar a perna, né? Ou tá querendo ou se aproveitar, ou tá querendo me passar a perna, ou tá inventando história. E é muito desconfortável isso, né? Seja em qualquer uma das relações, seja uma amizade que você está construindo, um relacionamento amoroso. E lógico que dentro das organizações a gente tem toda essa preocupação também. E aí eu me lembro quando eu li o livro do Stephen Covey, que é Os Sete Hábitos, né? Onde nasceu, inclusive, o nome da minha empresa, tudo. Um dos hábitos é o comportamento ganha-ganha, é a visão ganha-ganha. E no começo, quando eu pensava sobre isso, eu dizia, o ganha, ou é ganha-ganha, ou é perde-ganha. Então, o que eu não posso é eu perder e o outro ganhar. Tem que ser ganha-ganha. Mas tem 4, pelo menos, né? Tem o ganha-ganha, o perde-perde, porque tem relações que os dois saem perdendo, porque estão querendo sair ganhando e no fim não foi bom negócio para ninguém. Tem o ganha-perde e o ganha-perde. Então, quando eu me sentir perdendo no jogo, é muito ruim. E a gente acha que sair ganhando e o outro perdendo é bom, mas no fim tu sente também que não é legal, né? Então, é muito especial quando a gente encontra pessoas no meio do caminho que percebe que esse exercício do ganha-ganha não necessariamente é a mesma moeda. Eu posso, de repente, proporcionar o desconto que você queria, mas uma outra contrapartida para mim pode ter tanto valor quanto o real, o dinheiro que você economizou na nossa contratação. E aí eu vejo que isso você sabe fazer muito bem, né? Você mostra para as pessoas que o valor que ela está negociando, o valor que ela está enxergando ali, não é só o dinheiro, né, Lu? Não, não é. E é bem isso que você fala, assim, quando, agora eu já passo para ti, Bora. passa o mate para lá e passa o mate para cá, né? E é isso aí. Mas assim, isso que você fala, né, dos tipos aí dessa relação, né, de ganha-ganha, de ganha-perde, quando, não sei, as pessoas têm um pouco desse, acho que talvez pela cultura até, não, tem que ser sempre, tu sempre tem que sair ganhando, né? Mas isso gera uma atmosfera ruim, uma energia ruim, né? Eu até estive esses dias num treinamento numa associação comercial, onde o professor veio falar um pouquinho de negociação, né? E ele disse, sempre procure o meio do caminho, né? Porque, o que adianta no fim das contas ser, eu saí ganhando, o outro perdeu, mas isso é ruim, né? Cria uma energia ruim. E para quem trabalha, quem está no mercado, né? Quem depende, né? De venda, de mercado, de cliente, se você não trabalha em cima de uma verdade, dentro de uma construção ganha-ganha, lá na frente tu também um dia vai perder. Claro, porque o ecossistema todo fica falho, né? Isso, e fica com uma energia ruim, né? Então, quando a gente fala, né, dessa questão de fazer networking, né? Algumas empresas também que eu faço treinamento de vendas, né? Hoje, a maior dor aí, vamos falar um pouquinho, quando eu falo empresa, um pouco mais do cenário de indústria e serviço, hoje a maior dor, né? Se a gente for ver até por nós, né? Entrar num cliente novo hoje é o maior desafio, né? Conhecer as dores desse cliente, montar uma proposta falando aqui do nosso trabalho de educação, né? Você precisa construir aquilo que o cliente precisa, né? Então, o que eu costumo fazer, né? Entender muito bem, fazer um diagnóstico. Na apresentação da proposta, às vezes o cliente, poxa, né? Tem a questão de valor, tem a questão de tempo, nem... Nossa! Né? Não dá. Resolve minha vida em 2 horas? Você traz um treinamento, né? Os jogos, enfim. Vivencial, em 4 horas. 4 horas para transformar comportamento. E nós sabemos que não é isso, né? Então, até você explicar também para o cliente, né? Por exemplo, você vai entregar um treinamento, sei lá, de 8 horas. Quanto tempo aí já da tua vida você tem experiência que vai estar ali?
não é só as 8 horas que estão ali, né? Tem toda uma experiência, tem o que você investiu nos teus cursos. Então, isso tem valor, né? O que você construiu. E muitas vezes, né, nesse cenário de vendas, muitas vezes você até nem consegue colocar esse valor, né? Mas quando as pessoas te conhecem, que você já tem esse vínculo de confiança, né? Isso fica diferente. Sim. Muito diferente. Porque aí o valor é outra coisa. É outra coisa. E nesse caminho, assim, também queria falar um pouquinho, né? Falamos aí da minha história, dessa facilidade de construir relacionamento. Eu ouço pessoas na minha rede, poxa, Lu, mas tu faz relacionamento tão espontâneo, tão fácil? Sim, talvez é por conta até da minha história de vida que se conecta, né? Enfim, da minha família e tal. Mas, claro, tenho o meu perfil, que sou muito mais extrovertida e eu busco energia com pessoas. Então, para mim, tá aqui não é um esforço, para mim tá num curso aí, numa imersão que eu tava hoje o dia inteiro não é um esforço, porque é isso que me dá energia. Né? Eu falo que eu sou do coletivo. Se um dia vocês me verem muito sozinha, porque tá com algum problema. Tô estranha. Tô estranha. Não que eu não tenha os meus momentos que eu gosto também de ficar sozinha, de ficar um pouco, né, em casa e tal, mas eu sou desse coletivo, então é muito mais fácil você construir relacionamento, né? E uma outra dor muito que as pessoas têm, poxa, mas como é que eu faço, né, para me conectar com o meu público, né? Bom, primeiro você tem que definir dentro do teu negócio quem é o teu público-alvo, né? Quem é o teu cliente ideal. A partir disso, você começa a montar a tua estratégia de networking. Porque assim, eu vou dar tiro para tudo quanto é lado. Não. Se eu tenho um serviço, quem é meu público-alvo, quem é meu cliente ideal, e a partir disso tá. Então, o que eu vou fazer? Vou participar lá do grupo da associação comercial. Vou participar lá do núcleo de RH. Vou participar lá de uma outra reunião lá do bairro, enfim. Onde que tá o público que você tem que se conectar para vender o teu serviço, né? Sim. Aquilo que tu resolve. Então, eu costumo dizer assim, primeiro, defina o teu cliente ideal. Depois, defina a rede de relacionamento. E o networking, para que você tenha ele por um longo, né, prazo, é uma rede que precisa ser alimentada. Isso tu sabe fazer muito bem. Né? Você não pode. Então tá, eu vou ligar lá só quando eu preciso, né? Então tá, eu tenho a Roberta, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com ela. Poxa, mas a Roberta vai poder me ajudar, então eu vou ligar para ela. Mas faz 2 anos que eu não falo nem com ela, né? Nunca me conectei nem pelo Insta. Cara, fica uma coisa até forçada, né? Então, assim, eu tenho o meu público de relacionamento, tanto de clientes, né? Hoje, além da minha consultoria, eu estou num projeto também com meu esposo, né? Na empresa dele, é uma empresa de transporte. Então, eu divido um pouco do meu tempo, né? Até as pessoas falam, poxa, Lu, mas o que você está fazendo? Eu falei, várias coisas. A minha cara. Ela saiu do CLT achando que ia tirar férias. Que mané, que nada. Férias, né? Essa vida de empresária. Você é assim, né, Lu? Assim, Não né? sossega, né? Enfim, mas assim, eu gosto, né, dessas múltiplas funções, então eu acabei pegando esse projeto junto com meu esposo também, até para expandir um pouco dos negócios, né? Só que é totalmente diferente. Sim. Então, tô tendo lá que começar do zero em algumas coisas para entender o mundo do transporte um pouco diferente. Mas, o que permanece a mesma coisa? A forma de vender, o networking. Porque o que você vai fazer? Se conectar com as pessoas. E aí você vai construir relacionamento. Então, eu tenho lá os meus clientes lá da consultoria, eu vou ter os meus clientes do transporte, mas o que é válido para eles? Né? Eu tenho lá meus clientes da área comercial. Eu sigo muita gente, eu faço muito curso, né? Cada pouco eu tô num curso, porque eu gosto de me atualizar, me conectar com as pessoas. E aí, quando eu vejo, por exemplo, um podcast, esse podcast é um tema que a fulana lá da empresa está precisando. Fulana, aconteceu essa semana, eu dei um treinamento numa empresa o ano passado, mas essa semana eu vi um artigo, falei, poxa, eu acho que vai fazer bem para aquela cliente. E fazia desde o ano passado que eu não falava, né? Porque, enfim, passou o tempo, mas mandei para ela, olha, lembrei de ti, do nosso treinamento e tal. Nossa, Lu, que legal, não tinha visto. Então, assim, com algum assunto você alimenta também a tua rede. Fulana, vi, sei lá, alguma matéria, alguma coisa, lembrei de ti. Manda, você alimenta a tua rede. Né? Isso aí. Então, tá vendo? Você aí, ó, que tá assistindo, manda já esse link aqui do nosso Robcast para alguém que você precisa nutrir, né? Exatamente. Porque isso é uma coisa que eu aprendo com você, Lu, e para mim é um exercício, tá? Porque eu não tenho o hábito de, por exemplo, vi um post numa rede social de alguém, de um cliente, de um amigo, de um parceiro. Eu ainda preciso melhorar muito nisso, de curtir, de comentar, de mostrar que eu tô ali. Eu talvez até tenha visto, e olha que eu tenho
evitado muito ficar rolando nas redes, que é difícil, né, focar. Sim. Mas quando eu vejo, eu preciso criar isso, essa disciplina. Então, às vezes as pessoas acham que, é normal, é fácil, a Lu faz isso com o pé nas costas, mas tem um esforço, tem uma disciplina, tem uma intenção, tem uma verdade ali do porquê que eu tô fazendo aquilo, né? Lógico que isso flui de ti, mas você também faz isso de uma forma estratégica, não manipuladora, mas estratégica. Não, isso aqui eu não posso deixar de mandar pro meu parceiro tal, pro meu cliente tal, porque vou dar um oi. Através dessa postura, né? Exatamente, porque assim, dessa forma você lembra da pessoa. E quem não gosta de ser lembrado? Claro. Né? Esses dias eu recebi um feedback que também, né? Claro, o que eu tô trazendo aqui, né, Roberta, é a minha história, né? As conexões que a gente fez. Não é uma verdade absoluta, né? Eu acho que quem está aí também nos ouvindo pode pegar isso como uma inspiração e adaptar para aquilo que é, né? Eu atendi um cliente o ano passado que eu fiz uma mentoria para uma empresa, né? Para o setor comercial. Ele me procurou porque ele queria expandir. Ele tinha chegado a um ponto que ele queria, né, aumentar faturamento, queria expandir aqui para a região e tal. E aí nós construímos um plano de ação. A mentoria ela é um plano de ação, né? E aí eu trouxe algumas dicas e foi muito engraçado, porque eu falei, poxa, mas tá, então vamos definir teu cliente ideal, tá? Teu cliente ideal é esse, beleza. Então agora vamos montar a estratégia do que a gente vai fazer. E eu dei algumas dicas ali que pra mim, eu já faço e que eram muito espontâneas, mas que pra ele, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, às vezes eu falo, poxa, pra mim é tão simples. Mas não é para todo mundo assim, Claro. né? Porque eu também, e quando você fala que eu tenho essa disciplina de estar nas redes, de curtir, de lembrar das pessoas, mas isso existe um esforço de tempo. Sim, né? É investimento. É investimento de tempo. Então, hoje, claro, eu tenho uma agenda bastante, eu falo, louca, né? As pessoas falam, Lu, onde é que você tá? Bom, tô em 1000 lugares aí, né? Mas, assim, desprende energia, tempo, saúde, né? Pra ter isso. Mas eu gosto. Esses dias ainda meu marido disse, eu não sei como você tem tanta energia. Temos um pouquinho de diferença no perfil, né? Mas eu falei, cara, pra mim não é esforço. Pra mim é espontâneo e eu chego energizada em casa. E por mim eu fico conversando até meia-noite, se for o caso, né? Sim. Mas é muito de mim. Então, essa questão de alimentar a tua rede é isso. Assim, eu tenho pessoas que se aproximam de mim, que nunca falaram comigo, ou que falaram uma ou duas vezes, e agora eu tô, tipo assim, Lu, preciso, né, tomar um café, não sei o que, cara, mas nunca falaram comigo, quer dizer, agora, ok, né, então, eu falo que a gente acaba, você também deve ter isso, né, ao longo do caminho desenvolvendo esse feeling, a gente sabe quem se aproxima quando é por uma conexão verdadeira e quando é por interesse também. Sim. E não só eu, não só você, o cliente sente isso também. Isso. Se você se aproxima dele só para isso. Né, um outro feedback, agora eu estou construindo uma rede dentro da área do transporte, e esses dias, né, Páscoa e tal, e alguns clientes acabei levando uma lembrancinha, enfim, e uma cliente que até comecei relacionamento há pouco e tal, e aí eu deixei uma lembrancinha para ela, ela não tava, deixei na recepção, depois ela mandou para mim, Lu, como é bom ser lembrada, a gente nem se conhece pessoalmente, mas já gosto muito de ti, eu quero marcar pra gente se conhecer, porque, como é bom, nunca ninguém passou aqui e deixou uma coisinha pra mim, entendeu? Porque ela trabalha dentro de um setor, não é uma liderança, né? Mas é a pessoa que me atende. Então, assim, eu vejo muitas vezes que existe também, quando a pessoa vai tratar até com diferença, dependendo do nível hierárquico dentro da empresa, né? Por exemplo, então tá, vou levar uma coisinha, você vai lá pro... Só se é pro CEO. E para as outras pessoas não. Mas assim, claro, depende muito do teu público-alvo, né? Sim. Mas você tem que também adequar essa tua rotina de interações com o teu público, né? Então, é uma construção, a base, né, é a confiança. E eu costumo dizer que não existe também você construir a confiança sem conexão. Né? Hoje eu estive numa imersão o dia todo, e não adianta, venda, ela é uma consequência do teu networking, e o networking se faz com conexão. Sim. Né? Como é que você se conecta com as pessoas? Como é que você realiza essa conexão? Por onde que a gente faz? Né? Se fala tanto de engajar o público, de se conectar, e começa por onde? Primeiro começa por você. Claro. Né? Não dá para dizer confia em mim sem eu mostrar que eu sou confiável.
né? Não dá para dizer, se abre aí comigo, conta um pouco da tua história, se você também não começa esse movimento, né, Lu? Exatamente, é construir, se fala tanto, né, do storytelling. Qual é a tua história? Qual é o teu storytelling para chegar nesse cliente? Porque numa primeira impressão, num cliente novo, a primeira coisa que você tem que fazer é se conectar e construir autoridade sobre aquilo que você está falando, né? Então, essa conexão, essa construção de autoridade é numa primeira impressão. Só que a gente se conecta, a gente está atendendo o CNPJ, atrás do CNPJ tem o CPF, tem uma pessoa. Sim. Então, você se conecta com quem? Com pessoas. E eu tenho visto isso, né? Eu saí um pouco do cenário da educação para o transporte. São pessoas que não são do meu público-alvo, né? Então, eu estou começando a construir. E não existe uma receita. Às vezes as empresas me procuram para um treinamento da área comercial ou, né, querem faturar mais, enfim. Não existe uma receita, né? O que funciona para mim pode ser que não funcione para ti. Eu vou lá num curso, numa imersão, numa palestra, pode ser que o que ele traga vai me inspirar, mas eu não vou conseguir aplicar. Então, assim, a dica sempre né? Olhar para você, olhar para o teu negócio, olhar para aquilo que funciona para ti, né? Então, assim, receita pronta. Mas quero te perguntar, agora fiquei curiosa. Quando você falou ali de levar uma lembrancinha, de fazer alguma atividade, você tem uma organização nos teus bastidores, assim? Tipo, tu tem uma planilha, você tem um plano, um 5W2H, como é que você, nos teus bastidores, como é que você cuida desse networking? Então, quando eu estava, né, como CLT, a gente tem um sistema, né, tem um CRM, e aí você vai definir ali dentro da tua carteira de clientes, né, essas interações. Claro que agora eu tenho uma planilha, né? Sim. Eu ainda, né, tenho, e tudo bem, porque não é, assim, um número tão grande por enquanto, né, de clientes, mas, por outro lado, além dessa planilha, eu tenho, né, os meus contatos, né? E aí, uma facilidade que eu tenho muito também é de lembrar muita coisa, né? Meu marido fala, meu Deus, como é que você lembra, né? Talvez seja uma facilidade minha, né? Mas, assim, tá muito também na minha cabeça. Quando eu tô ali no Instagram, poxa, eu vi um conteúdo, lembrei do fulano, lembrei do ciclano. E a planilha, claro, né? Eu tenho essa organização para os meus clientes da consultoria, eu tenho lá os follow-up de proposta que eu mandei, enfim, né? Então, é um funil de vendas mais caseiro, Sim. né? Dentro do Excel. E agora, claro, junto com essa parte que eu estou cuidando aí do projeto de transporte com o meu esposo, e aí a gente tem lá, né, a implementação agora de um CRM, enfim, e aí você define, dentro dos clientes que você tem, né, daqui a pouco você pode colocar lá uma coluna de data de aniversário, e aí no aniversário você liga, você lembra pro cliente, né, então você também pode definir uma estratégia de como se organizar. Hoje eu me organizo assim, né? Lembro de muita coisa, né? Mas como eu também, acabei passando por essa transição, né? O ano passado, de CLT para empresa, para empreendedor, agora esse novo projeto, eu também tenho que cuidar, porque se a gente não tiver essa organização, a gente se perde um pouco, né? Então, é nessa Porque que eu tô. Muita coisa, né? Eu te perguntei isso de verdade, assim, porque eu tô nessa, já tem uns 3 anos que eu penso assim, cara, eu preciso me relacionar de alguma forma ali no Natal, na Páscoa, no final do ano, no início de um projeto, no final de um projeto, alguma coisa com símbolo, né? Isso, algum símbolo com os meus clientes, porque eu sou muito do lúdico, do visual, né? Esse lance do barco, eu já pensei várias vezes o que eu podia fazer, né? Mandar fazer um barquinho, mandar fazer um timão. Várias vezes já pensei, só que eu me perco aonde? No meu pouco sei, no meu pouco esse lado do disque, né? Eu me perco nisso, porque eu sou muito ali do improviso, do fluido, da boa ideia, e daí tá. Então, assim, é muito legal a gente poder falar sobre essas coisas da vida real, porque nós estamos falando, às vezes, aqui com empreendedores como eu, que sou uma eu presa, né? Que é eu que vendo, eu que contrato, eu que entrego, eu que cobro. Sim. E precisa ter uma organização, né, Lu? Não é só ter bons relacionamentos. Sim, porque a gente está falando aqui de manter uma rede de networking ativa. Então, precisa ter, sim, essa organização. E claro que para gente que é mais influente, né, já que você falou de disc, né, a gente que tem esse perfil um pouco, né, que é mais extrovertido, que é mais, né, do relacionamento, é claro que a gente vai ter que ter uma disciplina maior para o controle, né? Sim. Mas eu fiz um outro curso esses dias, né, com uma outra mentora, enfim,
E ela falou, poxa, eu também não tenho tanto essa coisa do controle, né? Mas o que que eu defini? Eu defini o que que tem a ver com o resultado que eu busco, né? Então, assim, se, por exemplo, a tua estratégia é, assim, lembrar dos teus clientes do aniversário, então você vai ter que ter a disciplina de ter uma planilha, de ter um lembrete na agenda, alguma coisa para te lembrar do aniversário daqueles clientes. Então, você vai trazer, não precisa, né, poxa, ter disciplina para todas as áreas da tua vida, mas você pode eleger dentro do teu serviço quais são, tipo, ali os pilares que tu não pode deixar de fazer para trazer o resultado para ti. Então, tu vai ter disciplina naquilo que você precisa, Uhum. né? Por exemplo, poxa, eu não sou uma pessoa que ama estar na academia, né? Uhum. Mas o que que eu defini? Poxa, a academia faz bem para minha saúde, né? Faz bem, sim, enfim, para outras coisas. E eu vou ter que ter disciplina. Então, eu não vou ter disciplina para tudo, mas para aquilo ali eu vou ter que ter. E aí vou ter que Sim. botar esforço, e a disciplina vai me fazer chegar onde eu quero. É. Claro que às vezes cai um pouco, né? Porque às vezes Ah, mas você, por favor, né? Pode ver no Instagram dela, ela tá sempre lá. agora eu dei faltando. Mas assim, o que que eu procuro fazer? Ter disciplina para aquilo que é o meu, que falam o core do teu negócio. Uhum. Então, se Sim. você quer de fato isso, sei lá, tenha uma forma de controle. Hoje, né, tem inteligência artificial, a gente tem várias ferramentas ágeis de controle de projeto, né? A gente tem lá, sei lá, o Trello é um, né? Que a gente Sim. pode para organização. O próprio Excel tem várias formas de se organizar, lembretes, o Google, né? Uhum. O Google tem muita coisa legal dentro ali dele, né? O Sim. Google Workspace, que também é um que eu uso bastante. Então, eu acho que existem ferramentas hoje que a gente pode usar para fazer a gente lembrar. Uma coisa que eu costumo fazer quando eu me conecto com uma empresa nova ou com um cliente novo, eu já pego esses dados, né? Uhum. E aí o aniversário, o Instagram, para mim isso é muito automático. É. E aí acaba que, né, o Instagram nos ajuda muito hoje, né? Sim. Você vai ver que teu cliente está de aniversário, se você adicionou ele no Insta, então eu acho que isso é muito tranquilo Aham. de fazer, né? Claro, para quem gosta, né? Para Pra quem quem tá- gosta, flui, para quem não gosta, precisa. Mas mesmo assim, né? Escutei isso hoje. Que a gente, as crianças fazem só o que elas querem, né? É. Os adultos precisam Faz o que fazer o que precisa. precisa ser feito. É. Então, mesmo que algumas coisas a gente não goste, eu também, né, acabo, óbvio que eu prefiro muito mais estar fazendo relacionamento do que processo. Uhum. Mas em algum momento, uma vez por semana, eu Sim. paro lá para Tem que organizar ter. essa planilha e o que eu tenho que fazer, e o próximo follow com o cliente, né? Então, isso precisa ser feito. Uhum. E sempre, assim, networking ativo. Não procure pessoas só quando você precisa, Sim. né? Construa essa rede. E isso fica, né? Não sei se você já leu lá o livro das armas da persuasão. Ah, já me falaram, eu ainda não li. Esse livro é maravilhoso e ele traz lá os pilares, os princípios da persuasão, né? Uhum. E um deles que eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu faço é o da reciprocidade. Uhum. Lembra que eu falei quando eu era pequena dessa questão, né, do servir, né? Então, do servir e que parta de você primeiro, né? Uhum. Então, assim, se eu tenho esse costume, né, de servir as pessoas, eu crio essa via de mão dupla primeiro. Não é aquela coisa assim, vou fazer para receber algo em troca. Uhum. Não é isso. Quando eu faço alguma coisa para alguém, eu faço de coração e eu não espero coisas em troca, entendeu? Mas sei lá, daqui a pouco a pessoa tá lá na frente, eu já recebi feedback. Olha, Lu, eu sei que você fez isso por mim. Até um feedback recente de uma colega que eu não conhecia. Eu recebi de uma conhecida minha, Lu, essa pessoa está precisando, né, de um trabalho e tal, será que você não compartilha aí o currículo? Falei, não, com certeza, até tem uma vaga lá e tal, não sei o quê. Mas eu nem conhecia a pessoa, mas eu conhecia quem indicou, né? Então, e assim, fiz esse favor e essa pessoa disse, nossa, mas você nem me conhece, né? Olha. Você fez esse favor para mim. E deixei. E agora, recentemente, ela acabou caindo na rede de uma pessoa ali que eu precisava de contato e ela me ajudou. Olha só. Daí ela me falou assim, agora é minha hora de retribuir. Eu falei, gente, mas eu nem estava esperando nada em troca, entende? Mas assim, é a intenção. É isso aí. Então, o princípio da reciprocidade, né? Faça alguma coisa. E assim, né? Falando de venda um pouco mais aí dessa coisa de vender, de meta de faturamento, claro, é claro que você quer vender para todo mundo, mas a hora que você cria esse vínculo, essa reciprocidade de você ter feito alguma coisa, a pessoa vai lembrar de ti. E é muito mais fácil comprar de você do que do outro. Sim, até eu me lembrei agora tem um versículo bíblico, né, que fala não disso necessariamente, mas
do dinheiro, por exemplo. Nunca empreste um dinheiro para alguém que você não esteja disposto a dar. Que se essa pessoa não te devolver, você está em paz com ela. Uhum. É uma orientação bíblica para nós, olha só. Então, E eu relacionei isso com essa questão do favor, que não é favor, mas do servir, uhum. né? É eu fazer isso sem a necessidade de você me devolver, de eu te cobrar, de eu dizer, mas lembra aquela vez que eu fiz tal coisa? Porque isso é aonde está o teu coração, né? Isso, Então, exatamente. eu me lembro, assim, de situações onde a gente já fez, inclusive, manda bala aí, amiga. Perdão, Marta. Conversas sobre coisa nada a ver. A gente tá falando a última vez que você veio aqui em casa, um encontro de mesa posta, né? Sim, Olha, uma das primeiras pessoas que eu me lembrei de convidar foi você, porque, cara, eu quero a Lu aqui, né? Eu quero ter a oportunidade de conversar com ela, de a gente sentar à mesa, aprender como montar uma mesa posta. Depois você já me contou que a tua tia era super disso e tal, né? Tua tia, né? é. E Que veio junto? Que veio junto, e no fim a gente gerou ali uma outra conexão diferente. Exatamente. E aí, não necessariamente fiz aquilo pensando, eu vou convidar a Lu para vir aqui, porque um dia daí ela vai, as pessoas que estão aqui. Não, é simplesmente de verdade. Uhum. E aí eu tenho falado muito sobre isso, porque é o que eu vivo e o que eu acredito que a gente precisa levar a nossa verdade. É o que é, né? Então, e esse é um propósito teu, é um chamado teu. Você provavelmente recebeu lá um pacotinho de ferramentas quando nasceu para trazer para esse mundo essa questão do relacionamento, das pessoas se conectarem. Mas quando isso não flui da pessoa, tem estratégia também para fazer isso, né, Lu? Tem Tem estratégia. metodologia para fazer isso. Tem. Porque senão a gente fica naquela, eu não sei fazer e pronto. Uhum. Né? E aí uma pergunta que eu quero te fazer, assim, por exemplo, os canais de comunicação. Como é que você vê hoje? É mais no e-mail, é mais no WhatsApp, é o WhatsApp por áudio, é o WhatsApp escrito, em rede social, porque hoje eu vejo que o LinkedIn, por exemplo, né, é um lugar que você tem gente que pede proposta por lá. Por lá. Uhum. Como é que você está vendo isso, assim? Qual é o mais assertivo ou que você acha que combina com o comercial? Então, de novo, né? Não vou ter assim uma resposta tão reta, né? Que depende muito da área. Né? Depende do teu segmento, daí são várias coisas que dependem, que você tem que olhar para o teu negócio, né? Primeiro que você tem que definir qual é o perfil do teu cliente que você quer, né? Além do segmento. Além do segmento. Porque assim, vamos lá, né? Vamos lá, você tá na área de treinamento, né? Então, dentro da área de treinamento, de repente, o maior público que você se conecta é o RH das empresas, né? Então, assim, aí você vai ter que conhecer um pouco mais do perfil desse RH. Fora, falando não só o perfil demográfico, de comportamento, por exemplo, aonde está o RH das empresas, né? Sabe aquela coisa meio Globo Repórter? Onde vivem? Onde vivem, o que comem, é isso aí. Então, assim, primeiro você tem que estudar o teu cliente, porque o canal de comunicação, ele vai vir de acordo com o teu cliente, com aquele perfil que ele tem. Bom, o meu público-alvo é RH, é o RH das indústrias, das empresas de serviço. Tá bom, qual a faixa etária aí, né? Porque daí nós vamos falar um pouquinho de geração, né? Geração X, Y, Z e as outras que tem aí. Cada uma das gerações vai ter uma preferência, Sim. Né? Eu percebo muito hoje nas empresas, e aí, claro, né, a gente tá falando aqui de RH, né? Depende, assim, né, se você vai pegar, depende do nível hierárquico, a pessoa ainda vai gostar até de receber uma ligação. Sim. Né? Sim. Não é usado, mas vou te dizer que para algumas empresas agora do meu novo serviço, ligação funciona. Olha. E eu achei que não. Eu também achava que não. Então, porque eu sou uma que quase não atendo mais o telefone. Exatamente. Mas algumas, dependendo. Então, assim, por isso que depende. Bom, qual é o meu público, o RH, qual é essa faixa etária, como é que eles gostam de se relacionar, onde é que eles estão? Eles estão lá dentro de uma associação, né, por exemplo, da BRH, ou eles estão dentro de um núcleo, onde estão esse público? E aí, à medida que você estuda o teu público-alvo, você vai definir qual é a tua estratégia de comunicação. Hoje, a grande maioria, é o WhatsApp, né? É o WhatsApp, mas também é um contato um pouco frio. Eu acho que o WhatsApp, ele se dá depois de algo presencial. Aí a manutenção do networking pelo WhatsApp funciona bem, muito mais do que o e-mail.
Sim. Eu costumo usar o e-mail quando eu tenho que mandar uma proposta, algo mais formal, né? Mas tem clientes, por exemplo, que já mandam tudo por e-mail, Uhum. né? A maioria. Já manda, às vezes, até o briefing todo ali por e-mail, nem quer Isso. conversar com você. Não. Então depende muito, sabe? Uhum. Hoje eu uso muito WhatsApp, uso muito e-mail ainda, né? Mas em alguns momentos, até numa prospecção que você tenha a fazer para novos clientes, de acordo com o teu mercado que você tá, talvez até a ligação. Uhum. O LinkedIn, hoje, eu vejo que é uma plataforma sim, de relacionamento, de busca, mas hoje ainda, né, nessa formação que eu fiz, se falou muito que está muito saturado também. Ah, É muita oferta, né? A gente tá, hoje, se a gente for ver nós, né, a gente é muito bombardeado Sim. por várias coisas, então as pessoas acabam cansando. Então, nada, nem e-mail, WhatsApp, LinkedIn, ligação, vai substituir o teu contato presencial. Uhum. A tua presença. Eu vejo hoje assim, eu até pergunto, poxa, você quer marcar uma reunião, beleza? Pode ser presencial? Sim, pode ser presencial. E vejo que as pessoas estão querendo mais esse Eu contato percebi também. próximo, sabe? Depois da pandemia ali. Eu vejo que a pandemia nos ajudou muito a gente economizar, Sim. aprender a economizar tempo, né? Encurtou o caminho. Muito. Eu me lembro de ter que ir em indústrias aqui de Joinville, pra você ir conversar com o RH, tinha que fazer integração, gastar Isso. tempo, né? Então é muita Uhum. coisa, assim. Mas as pessoas estão querendo de novo, e que bom para nós que E gostamos, né? gostamos do contatinho. Tomar um chimarrão, Um mate. tomar um café, É. porque a conversa é diferente. É diferente. Ali no online, você tá ali com 20 minutos e ela já marcou para o próximo minuto seguinte uma outra reunião, então não dá tempo, às vezes, do fluir, né? E se Não. você marcou uma reunião presencial, tu coloca um tempinho ali para isso, né, Lu? Isso flui melhor. Então, né, de novo, trazendo um pouquinho aí, né, do que a gente estava conversando. Eu acho que todo mundo pode estabelecer, né, essa rede de networking, todo mundo, mesmo quem não tem naturalmente a extroversão ou é mais, né, do nível de influência, você pode desenvolver isso. Sim. Claro que talvez pessoas que não tenham isso espontaneamente vai custar um pouquinho mais, mas não significa que não possa. Aquela ideia, você consegue se desenvolver quando você quer. Uhum. Você quer muito alguma coisa, você vai conseguir, né? Só que, claro, para cada cliente, né, que você for atender, ou para cada público que você tenha do teu negócio, você sempre vai adaptar essa estratégia. Sim. Né? Eu canso de ver em empresas, daí, olhando um pouquinho mais para a questão de marketing hoje também, né? Então tá, então agora, né, os modismos, né? Não, então agora tem que todo mundo lá no Instagram ficar falando, não sei o que, TikTok, não. Cara, ok, é moda, mas é pro teu negócio? Sim. Você vende por ali? Boa. Porque senão não adianta, É. né? Por exemplo, então tá, então agora eu tenho que ter o Instagram, tenho que ter o LinkedIn, tenho que postar conteúdo, não sei o quê. Mas é o que o teu cliente precisa? Você já perguntou para ele? Porque assim, dependendo do público, nem vai olhar o LinkedIn. Sim. E daí tu tá gastando dinheiro, tempo em uma rede que o teu cliente não vai ver. Né? Então, assim, voltamos lá pro início. Quem é o perfil do teu cliente ideal? Comece por isso, né? Entendendo quem os dados demográficos, tipo, qual é o assunto que ele se interessa, traga conteúdo, né? Eu acredito que mesmo as empresas que não são de educação, eu tenho uma empresa de transporte, mas você não vai só vender, né, o frete lá de uma cidade para outra. Você também está vendendo o teu conhecimento sobre logística, sobre a estrada, poxa, a gente atende lá o norte do país, né, com a empresa do meu esposo. Como é que é o transporte lá? Como é que é a cultura? Como é que entrega? Você também tem que conhecer um pouco da região lá, né? Verdade. E que tipo de conhecimento você pode entregar para o teu cliente, né? Ou, ainda, pergunte para o teu cliente. Sim. O que o teu cliente gostaria de ver nas tuas redes sociais? Aí daqui a pouco você tá lá na tua rede social enchendo de coisa, mas o teu cliente nem olha. Sim. Já ouvi cliente dizer, meu Deus, tem lá minha rede, mas ninguém curte, ninguém... Por quê? Porque talvez não seja esse o canal de comunicação com o teu cliente. Talvez o canal de comunicação com o teu cliente é o tete a tete, não é pela rede. Eventos. Estar é outra coisa. Por isso que conhecer, né? Definir o teu cliente ideal, ele fala muito, né, a tua persona, quem é, né, o que gosta, o que sente, o que vê, o que busca, quanto mais você detalhar e personalizar quem é esse teu público, né, esse perfil de cliente ideal,
mais você vai ser assertiva na tua É estratégia. verdade. E outra, né, Lu, a nosso comportamento como pessoa física também, né? Você, Também. de repente, fala sobre algum um serviço, alguma postura, e aí lá na tua rede social, você vai lá e tem um comportamento completamente diferente daquilo que você prega, daquilo que você tá oferecendo, vamos supor, sei lá, você vai falar sobre transporte e aí faz um vídeo lá sem cinto de segurança, faz um vídeo enquanto está dirigindo, né? Como a gente tem que tomar esse cuidado, né? Tem pessoas que ainda não entenderam que você está se vendendo o tempo todo, O que a tempo gente está se vendendo o tempo todo. Então, é um cuidado do nosso comportamento mesmo, Isso, né? Eu é isso. vivo, eu falo do evangelho, por exemplo, eu quero ser uma discípula de Jesus e eu sair por aí disseminando uma mensagem diferente do que ele falaria, não Vai cola, colar. né? Então, isso que você está falando é o conceito que está lá no livro das Armas da Persuasão, que é a coerência, o princípio da coerência. Então, assim, as pessoas estão observando o teu comportamento o tempo O todo. tempo todo. Então, se você fala uma coisa e se você faz outra, já era. É. Isso não também acaba não gerando confiança, confiabilidade, na verdade, né? Então é um princípio também, Uhum. né, que você precisa olhar a questão do Instagram, né? Hoje ainda uma pessoa fez lá uma pergunta, né, lá na formação, dizendo assim, poxa, mas né, você é um empresário e tal, ele veio trazer um case, enfim. E como é que você separa a vida pessoal de profissional? E ele falou, não separo. Sou eu assim, desse jeito, na minha rede social, enfim, sabe? Sim. E foi isso que eu falei o ano passado, né? Logo que eu saí, né, da empresa que eu estava e abri minha empresa, eu até discuti com a menina que fez para mim a marca, e eu disse, não, eu não quero ter a página profissional, porque eu sou uma pessoa só, claro, né? Porque eu, assim, Sempre foi é a uma tua marca, né? Uhum. E assim, ok, hoje eu estou, né, com a minha empresa, então, e sou eu mesma, né? Então, ok, claro que se você está dentro de uma organização maior, ok, vai ter uma página, vai ter um serviço, Sim. depende, né? Mas assim, quanto mais real você for, quanto mais você demonstrar essa tua coerência, né? Mais você vai criar vínculo e também vai atingir lá o público que você quer. Sim, também conecta, né? Também conecta. Porque aí a pessoa te vê na academia, já é um assunto para puxar com você. Ela- Enfim, outro lugar que você Aham. for, né? E claro, hoje, né, se eu for olhar para minha rede, né? Eu tenho todo esse público que eu convivi há muito tempo e que eu mantenho essa rede, porque é a minha rede de relacionamento, de networking, e é muito engraçado, porque alguns grupos que eu participo, né? Claro, eu não vou conseguir, talvez, né, participar sempre de tudo. Uhum. E aí, algumas pessoas falam, poxa, Lu, ok, eu acabei, né, também deixando alguns de lado, mas, assim, dá até uma dorzinha no coração, né, porque, poxa, tu tá ali também contribuindo, eu ouvi Sim. muito feedback, poxa, Lu, depois que você entrou aqui, a gente conseguiu fazer pontes, a gente conseguiu sim. fazer conexões, né, e essas conexões importam, então eu vejo que eu sou muito esse elo de ligação, essa ponte, né, Uhum. eu falo que o meu propósito é conectar pessoas e negócios, né, então, eu tô sempre nesse meio, conectando uma necessidade de alguém com alguém que tem algo para oferecer, ou aquilo que eu também posso oferecer para contribuir. E isso vai te dando até uma autoridade em algumas coisas. Sim. Então, mas é algo que eu gosto de fazer. Mas assim, aí eu já conversei com pessoas da área comercial, que são um pouquinho mais jovens, assim, que a gente é jovem há mais tempo, né? Só isso. Isso. E aí eu falo assim, porque eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e daí fica naquele martírio, né? De vítima, até eu falo, calma, você começou agora a construir, né? Eu comecei, sei lá, 20 anos atrás. Eu só tô um pouquinho mais à frente, mas tu também vai construir o teu caminho com Uau. autoridade, com coerência. Sim. Cada um vai ter a sua história, né? E sempre assim, o que eu falo, seja você em qualquer circunstância da vida, o teu ponto forte, né? Ou a tua potência, a tua força tá sendo você, Uhum. né? Até porque a gente só olha o resultado que as pessoas têm, a gente não vê a jornada que foi, né? Bastidor. Os bastidores. Sabe, Lu, quando às vezes eu penso assim, caramba, eu tô há 9 anos oficialmente, assim, no mercado como Trinteb, né? Como a Roberta, empreendedora, porque eu saí da Roberta da ginástica laboral para a Roberta consultora, facilitadora, palestrante, né? E quando eu olho no 2016, né? São 9 anos, né? 9 anos.
Meu Deus, Parece que faz mais. parece que faz mais. Tanto que seja feito. Tem momentos que eu olho e digo, mas eu tô só começando, né? Eu tô engatinhando, eu me vejo ainda engatinhando em tantas coisas, mas aí eu olho e digo, mas eu já sou inspiração para alguém. Da mesma maneira que eu olho para pessoas que caminharam comigo no início dessa jornada, você foi uma, a Lena, a Ju, tem tanta gente que inclusive estarão vários aqui Por comigo, aqui. né? Pessoas que construíram essa jornada comigo, que foram inspiração para mim. E aí hoje eu olho, tem gente se inspirando em mim também. E aí vem o princípio de novo, né, do Trim Tab, do quanto a gente é agente de transformação o tempo todo. O tempo todo. E aí eu me lembro um dia que na pandemia eu estava numa crise assim, mas está todo mundo fazendo live, está todo mundo fazendo não sei o que lá. Eu vou fazer também para quê? Aí o André, querido amigo meu, disse assim, Robi, tem gente que quer escutar a Roberta falando. Pode até ser 10 pessoas falando do mesmo conteúdo, mas tem gente que quer ouvir você. E ali eu disse, uau, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está se inspirando em pessoas, tem gente se inspirando na gente também, nós não enxerga, né? Não enxerga, Então, essa exatamente. questão do relacionamento é a gente reconhecer que sempre tem alguém vendo valor no que você é, Uhum. não no que você faz, né? Uhum. Necessariamente, mas em Sim. quem você é. Uhum. Então, por isso que precisa ter verdade, né? Precisa. E temos que cada vez ser a gente mesmo do jeitinho que a gente é. E quando você fala de inspiração, é muito engraçado. Quando eu comecei lá atrás na minha carreira, né? Imagina, eu vim de uma área técnica, financeira, né? Para daqui a pouco dar treinamento em sala. Uhum. Eu lembro que no começo, graças a Deus, eu tive muitos anjos na minha vida, que foram minhas amigas, colegas aí de trabalho que me ajudaram na época, né? Mas, nossa, eu não gostava, assim, não era algo que era confortável para mim, né? De estar numa sala de treinamento com várias pessoas, e aí eu pensava, gente, mas parece que, né, é sempre insuficiente, fui fazer outras formações. Meu, quanta formação eu fiz, e formação de perfil comportamental, de autoconhecimento, aquelas De imersões liderança. de liderança que tu vai na quinta, se bota lá em cima da montanha, fica aí, Aham. ai, que retiro. É. E que eu gosto também, Aham. mas fiz vários disso que para mim era muito estranho no começo. Hoje para mim é natural e Sim. adoro, mas na época era muito Imagina. esquisito. E daí eu olhava assim para as minhas amigas que já estavam num outro nível e dizia, gente do céu, eu não vou conseguir chegar nisso nunca. Mas elas diziam, calma, é uma questão de tempo, né? Quando você fala assim, tem muita gente se inspirando em você. E assim, eu imagino que a gente está numa crescente, né? A gente que é da área de educação, de desenvolvimento, e a gente busca conhecimento, a gente busca transformação o tempo todo. Então, assim, a gente está subindo, né? Cada degrauzinho. Sempre vai ter quem vai tá lá na frente, que te inspira, que me inspira, e que a gente busca essas pessoas. E sempre vai ter alguém, né, atrás ou do lado, se inspirando ou indo junto contigo na jornada. Então, assim, esse respeito, né, por quem já foi e que tá deixando uma trilha aí para ti, o respeito também de acolher quem vem e que também está começando e de você repassar o teu conhecimento. Sim. Então, isso também vai criando uma rede, sabe, de relacionamento, e aí seja na tua família, seja nos ambientes ou aonde você vai, né? Mas assim, uma coisa é muito certa para networking, né? É você ter essa energia e ter essa conexão genuína com as pessoas. Uhum. Por uma questão interna, uma coisa que seja natural, não uma coisa forçada, né? Já me deparei na minha jornada com muitas pessoas que fazem isso forçadamente e não se sustenta, né? É por pouco tempo. Sim. Né? Então, assim, seja de verdade, se você quer ser, seja você, crie, né? Entenda o teu cliente, a persona do teu cliente, defina a estratégia com base nisso. Não vamos dar conta de tudo, né, amiga? Ai, que bom que Não você vamos, falou. né? Que bom que você falou. Não vamos dominar o mundo, porque, né? Sim. Então, eu nem tenho essa pretensão Nem aí, precisa, nem né? precisa disso, né? Eu acho que cada um sabe a suficiência das coisas que tem que ter. Aqui, tanto, né, para mim é suficiente, não é? Não cair na questão da comparação, porque a comparação é muito ruim. É verdade. É assim, ó, seja você, eu gosto muito do Murilo Gun, né? Ele fala assim, faz o teu bem feito, né? E seja Sim. você. É. Então, eu acho que não cair nessa coisa de comparação, alimentar aquilo que precisa ser alimentado da tua rede, né? E fazer aquilo que faz sentido para ti. Tá no jogo, né? Tá no jogo, assim. E, assim, algumas pessoas vão fazer isso mais naturalmente, outras não. Mas é o que eu tenho feito.
né? E é o que, para mim, tem dado resultado Com certeza. nessa jornada toda, né? Anotou as dicas. Falamos, espero, né? Que realmente, assim, tem coisas que foi muito simples, né? O nosso bate-papo aqui, tomando um mate. Mas, às vezes, é uma sacada para alguém. Por exemplo, para mim, desse papo aqui ficou isso. Eu preciso começar, porque eu não faço isso, começar a pegar os dados pessoais da pessoa, do meu cliente mesmo. O Instagram, o aniversário, anotar as datas ali que a gente conversou, porque de repente daqui 6 meses, né, preciso conversar de novo. Eu tô, como eu te falei, são 9 anos, mas parece que foi ontem, por causa dessas coisas, sabe? Porque a coisa vai fluindo, vai acontecendo no orgânico, então eu tô num momento profissional de virar gente grande. Sim. Né? Era criança, adolescente, tô agora virando gente grande. E isso é um jogo de gente grande. Se organizar, como você falou, de adulto mesmo. Então, se você está precisando também dessa organização, se você conhece alguém que está precisando dessa organização, já vai ficar aqui também na descrição do vídeo as redes da Alu para vocês conversarem, pedir ajuda, trocar uma ideia, comenta aqui no vídeo, né? Porque essas coisas a gente vai se relacionando, né? Isso, e eu fico à disposição, eu compartilho muita coisa no meu Instagram também. Eu falo que eu já faço uma curadoria de conteúdo, né? Boa. Porque tudo que é legal, que eu ouço, que eu acho que precisa ser compartilhado, principalmente para quem está nessa área mais comercial, vendas, enfim. Esses dias até eu compartilhei um vídeo também, um podcast bem bacana, é de vendas, mas tem muito a ver com autoconhecimento. Porque, assim, vendas tem muita questão técnica, né? Técnica de negociação, técnica disso, de aquilo, mas a gente não pode esquecer que quem está na área comercial, quem trabalha com vendas é uma pessoa. E aí essa pessoa também precisa se conhecer, precisa entender o seu perfil e, a partir disso, criar um plano de desenvolvimento, né? Às vezes não adianta a empresa vir com um monte de desenvolvimento se não está adequado com aquilo que a pessoa precisa, né? Então, assim, sempre partindo do princípio, defina primeiro, né, quem é o teu cliente, quem é a tua pessoa, o que precisa, e aí você vai listando as coisas com maior assertividade, né? E ferramentas hoje também tem na internet, né? Tem, né? Tem para controle, para isso, para aquilo, então... É só saber onde procurar, né? Saber onde procurar. Exatamente, Então, tá. isso aí. Mas siga a gente, né? Siga-nos! Siga-nos aí nas redes. Agora a gente tem que fazer aquela parte. Qual? Compartilha. Pois é. Como é que é? Comenta. Ativa o sininho. Adoro isso. Se inscreve no canal. Gente, quando você me convidou pro podcast, eu falei, ai, gente, pro canal da Roberta, isso é muito chique. Vou lá já, né? Estamos começando, mas a ideia é essa mesmo, ser um momento leve, gostoso, de verdade, né? Isso. E que a gente possa, de alguma forma, inspirar alguém aqui. Não, exatamente, eu vou te deixar um desafio aqui. Oba, gostei. Desafio. Eu sei que você vai chamar muita gente boa aqui para esse podcast. Quem sabe lá no final, né, quando você chamar aí mais pessoas, a gente não poderia fazer um encontro. Olha, o encontro do Hobcast. Do Hobcast. Adorei. Né? Bora, já tá aceito. Tá vendo? Isso é networking. Gostei. E a minha cara. A tua né? cara. Adoro um encontro presencial. Exatamente. Gente, obrigada pela tua companhia até o final. Siga lá a Lu para você ter mais dicas. Obrigada, minha amiga. Amo você. Eu também. Sucesso nessa sua jornada por muitos e muitos anos. Obrigada. É um prazer estar aqui. Foi muito bom esse bate-papo com esse mate. Bora então. Bora terminar esse mate. Gente, esse mate tá maravilhoso. Então, quero te agradecer pelo carinho, tá? Muito obrigada. E até o próximo, né? Fica aí. Até o próximo, que daqui a pouco tem mais. Tem mais. Isso aí. Tchau, gente.